Olá, novamente aqui, Marcelo Hermini, a convite da Francal, no evento Escolar Office Brasil 2025, uma parceria com a SPM. Sou coordenador da pós-graduação em Trade Marketing na SPM e curador do Hub de Trade. E essa parceria para esse podcast tem a intenção de entrevistar profissionais do mercado, acadêmicos da SPM, trazer experiência e informações que possa contribuir no seu negócio. Estou aqui com uma amiga de muito tempo, querida professora Tânia Miné, que ela vai se apresentar para a gente falar um pouquinho, em meia hora, da sua carreira. É o resumo de uma linha. Muito bom, gente. Tá por aqui, para quem está nos assistindo em algum momento, sejam bem-vindos a esse podcast. Muito legal essa iniciativa da Francal. Bom, eu sou a Tânia, sou hoje professora da SPM, trabalhei mais de 30 anos aí no mercado como executiva de grandes empresas de bens de consumo, tanto nacionais quanto multinacionais, e faz uns 10, 12 anos que eu estou empreendendo, tenho uma pequena consultoria e trabalho focada hoje, dando aulas e tudo mais, e fazendo outras coisas aí na minha carreira, né? Muito legal. A professora, ela é experiente, ela está no nosso time de professores da pós-graduação e do Hub de Trade. E sempre que eu penso na Tânia, além dos processos tradicionais de trade, eu penso em inteligência de trade, inteligência de mercado. É claro que o mercado tão competitivo como não tem mais espaço para chutes. Você precisa analisar os números que você tem, as informações que você consegue captar em outros segmentos e trazer para uma realidade, aterrissar para uma realidade de negócio para a sua empresa. Então, professora, eu vou começar com algumas perguntas. Perfeito. No cenário atual de varejo, com a abundância de dados, quais são os indicadores mais críticos que os varejistas de material escolar e de escritório devem monitorar de perto para tomar decisões estratégicas e como evitar a paralisia da análise? Essa é uma excelente pergunta. Essa coisa da paralisia da análise é muito grave. Muitas empresas, muitas vezes, têm diversos indicadores e não sabem por onde começar. Eu acho que a gente tem que começar pelo básico. Primeiro, entendendo os indicadores dos nossos clientes, entendendo quem é o cliente, criando uma base de CRM, entendendo como ele compra, qual a sua recência, frequência, valor. Isso é muito importante, entender quem é o cliente. Entender como é que o negócio funciona baseado com essa visão focada no cliente. Então, por exemplo, tráfego. Tráfego é um indicador importante, tanto para o e-commerce quanto para a loja física. Hoje não dá para separar muito esses mundos, né? Porque a jornada é híbrida entre físico e digital. O consumidor busca diversos canais, diversas informações, tanto no ambiente físico quanto no online. Então, tráfego seria uma informação importante. As informações de CRM, como eu falei, tem informações como rentabilidade, giro dos estoques, rentabilidade do ponto de vista de massa de margem e margem percentual. Que mais eu poderia falar? Indicadores importantes de curva ABC, quais são os produtos mais vendidos, ruptura, o que está faltando, né? Mesmo que o mercado seja um mercado com um sortimento muito amplo e o consumidor pode migrar, né, de uma linha de produtos para outra, é importante ter esse indicador controlado. E isso quando a gente fala de B2C, mas quando a gente fala de B2B, que é o caso, muitos aqui estão nessa feira justamente para fazer uma compra e conseguir um novo fornecedor, os indicadores não seriam muito diferentes. Você estaria falando de faturamento, mais os indicadores financeiros. Faturamento, você estaria falando de margem, você estaria falando de curva ABC de clientes, concentração de faturamento em determinados clientes, e poderia trabalhar os indicadores de CRM como frequência, qual foi a última vez que esse cliente comprou, recência, perdão, frequência, valor, quanto valor esse cliente me traz. Uma vez, Marcelo, eu estava num evento, num treinamento aí com o pessoal da Coca, e eles me falaram o seguinte: para evitar essa coisa da paralisia, faz o seguinte, começa a medir 2, 3, 4 indicadores, começa a medir
os mais importantes, e depois você amplia para um número maior de indicadores. Então, essa seria a minha sugestão, começar pequeno. Acho que você deu uma volta pela feira, você viu que é uma feira Vi, movida a lançamentos, vi. a novidades, é um mercado muito efervescente do ponto de vista de, ainda mais com o processo de volta às aulas e tal. E claro que muitas empresas que estão aqui, ela busca o processo de inovação como contínuo, né? Então, de que maneira que essas empresas poderiam utilizar indicadores para emendar, inteligência de informações de mercado, para poder chegar no seu público-alvo, chegar a acesso a otimizar as estratégias de vendas, como ela poderia ter melhor resultado utilizando a inteligência de venda, inteligência de trade, para poder fazer lançamentos mais consistentes. Bom, a primeira coisa que eu faria é, tá bom, dentro do que eu faço de lançamento hoje, quanto que esses lançamentos movimentam da minha curva de faturamento? Quanto que eles representam, individual e coletivamente? Então, em termos percentuais, eu tenho lá X lançamentos que trazem 15% de incremento de vendas por ano. Entender, obviamente, sempre voltar lá no cliente, gente, quem é o seu público? Meu público são jovens da geração Z. Que tipo de lançamento que mobiliza? Quais são as collabs que eu poderia trazer para poder, os licenciamentos que eu poderia fazer para poder inovar e poder ser relevante para esse cliente? Entender as hypes daquele momento, entender as ondas. Hoje a gente tem o TikTok como um grande gerador de modas ou hypes que a gente fala. Entender esses movimentos, entender se meu público-alvo está ligado a essa geração, o que eu posso fazer? Não, é um mercado mais infantil. O que mobiliza? Que personagens que mobilizam o segmento infantil? Como é que eu posso trabalhar? E entender também essas tendências que estão acontecendo. Então, rodando a feira aqui em poucos minutos, o que é perceptível e também lendo bastante coisa de tendência, como eu leio. Hoje as pessoas estão buscando muito esse equilíbrio e a saída desse mundo digital. Então, as pessoas estão buscando inovações que voltem um pouco para essa coisa do papel, para essa coisa, ou até de uma coisa que seja híbrida entre o físico e o digital. Então, organizadores, planejamento de agendas, muita coisa eu vi nesse sentido, além de todas as inovações de collabs e de licenciamento que eu vi, muitas coisas voltadas para essa questão do planejamento e como se organizar. Então, achei isso muito legal. A gente já vê isso já há alguns anos. Então, entender essas ondas, essas mudanças, e isso acontece porque hoje é muita informação, as pessoas querem se organizar melhor, querem trabalhar melhor com as suas agendas, às vezes tem muitas atividades. Então, como é que eu posso lançar inovação para esse tipo de consumidor que está buscando organizar melhor a sua vida, né? Estabelecer indicadores que possam trazer esses insights, né, essas ideias que possam me inspirar a fazer lançamentos que sejam relevantes. Até para minimizar riscos, né? Exato. Porque o capital custa caro e para você fazer muito lançamento acaba desperdiçando dinheiro com atividades que não deveriam. Você sabe uma coisa que pouco se faz, mas que você poderia usar a sua base de CRM dos seus clientes para entender um pouco o que eles curtem, entender um pouco o estilo de vida deles, falar, puxa vida, o que mobiliza, quais são os personagens que você mais gosta. Então, tentar entender um pouco quem é o seu cliente atual e o que ele busca no seu negócio. Isso é muito importante. Às vezes a gente despreza essas informações, que são informações que estão com as nossas equipes no balcão, que são informações que estão com as nossas equipes de atendimento, que estão lá com o nosso saque, reclamações do e-commerce. Então, a gente deveria juntar esses dados para poder também. Tá bom, que inovações que podem me alavancar, né? Participar de feiras, de congressos, estar sempre ligado nessas hypes que estão acontecendo. Eu acho super importante. Legal, bacana. Assim, você mesmo falou, experiência com mais de 30 anos de mercado, passou pela Unilever, Johnson, Kimberly, sempre nessa área de estratégia, né? E há pouco mais de 10, 15 anos na SPM, dando aula, vida acadêmica, mas você mantém também a sua consultoria. Perfeito. Quando você olha essa evolução
lá de trás da Unilever, né? Programa de trainee que você começou até hoje na vida acadêmica, como que você acompanha as escolas ou a SPM preparando os futuros profissionais para lidar com a complexidade da análise de dados e quais são as competências essenciais que o mercado valoriza e que as empresas que estão nos acompanhando poderiam estar de olho buscando nas escolas profissionais para atuar nesta área tão importante que é a inteligência de mercado? Já faz alguns anos, as escolas, a SPM especialmente, está muito preocupada com essa questão de inteligência. Nós criamos dentro do curso de Trade Marketing a disciplina de análise de dados e inteligência de trade. A gente precisa exercitar o potencial analítico dos nossos estudantes. Então, a gente cria uma jornada dentro da pós em trade e outros cursos da nossa escola para que os estudantes se preparem para entender a complexidade dos dados, entender quais são os dados mais importantes, entender o caminho e o processo analítico, como eles devem percorrer, quais são as perguntas que eles devem fazer para iniciar um processo analítico e poder olhar os dados de uma maneira mais estratégica e conectar e integrar esses dados de diversas fontes. Esse acho que é o maior desafio. Conversando com vários profissionais, semana passada nós tivemos um líder em class de tecnologia numa das nossas aulas, que nós sempre temos executivos nas nossas aulas, e ele falou que o grande dilema hoje das empresas é realmente integrar esses dados que vêm das minhas vendas, dados que vêm do meu cliente, dados de mercado, como é que eu integro esses dados, como é que eu entendo a dinâmica desses dados e como é que eu uso esses dados para a tomada de decisão baseada em informação relevante. Agora, a tua segunda pergunta, que é sobre as competências, eu vejo muito uma geração extremamente conectada hoje, que tem acesso a tecnologias que na minha geração, por exemplo, a gente não tinha, e que muitas vezes fica com essa paralisia da análise. Então, eu acredito que saber lidar com grandes quantidades de dados, exercitar o pensamento analítico, pensamento crítico, trabalhar de uma maneira mais estratégica, olhando os dados, olhando como os dados podem nos ajudar a entender oportunidades e como essas oportunidades podem ser endereçadas, quantificadas e endereçadas da melhor forma. Então, essa visão analítica dos dados está fazendo muita falta hoje no mercado, pelo que eu tenho observado e tenho conversado não só com os nossos estudantes, mas também com as empresas que estão dentro da escola. Então, acredito que essa é uma visão importantíssima, o pensamento crítico, o pensamento analítico e essa visão estratégica de que menos achismo, mais dados, né? Como é que a gente toma decisões e como é que a gente usa os dados de uma maneira mais ativa e intensa nos nossos negócios, independentemente se for uma pequena papelaria ou se for uma grande empresa, como nós temos várias aqui na nossa feira. Você acha que a aplicação prática de análise de dados, a inteligência de dados, ela se restringe apenas às grandes empresas ou não? Mesmo as pequenas empresas, elas podem navegar nesse mar? As pequenas empresas devem, e eu acredito que até parece mais difícil, mas tem mais facilidade para entender o que está acontecendo, porque estão muito mais próximas do seu cliente. O que elas precisam só é estruturar essas informações de uma maneira mais integrada. Então, tentar adotar um pouco de tecnologia dentro desses processos analíticos para ter essa informação de uma maneira mais acurada, né, dessa venda, da venda diária, da venda semanal, ter uma visão de curto prazo, que o varejo tem e muito, o que é ótimo, mas também criar visões de longo prazo. E buscar também, em conjunto com os seus parceiros, fornecedores, também como entender melhor esses mundos, essas categorias, e para onde, né, o mercado está indo, quais são os principais produtos mais procurados, quais são as principais tendências. Então, acredito sim que as empresas pequenas se beneficiam muito dos dados,
devem usar. Começa pelos dados financeiros, que acho que é o básico, entender a sua venda, o seu ticket. A gente até não falou, eu não esqueci de falar de ticket médio, mas é um outro indicador importante que a gente tem que entender o número de produtos de um ticket, entender como a gente trabalha tráfego dentro da loja, como é que a gente entende a integração da loja a canais digitais. Então, acho que hoje, Marcelo, as empresas que não se estruturarem com dados ficam para trás, elas não conseguem performar num mercado tão complexo como hoje. Saindo fora um pouco dos dados financeiros, Tá. que você falou, faturamento, preço médio, margem. Que outros KPIs, que outros indicadores as empresas, pequenas e médias empresas, ou até grandes empresas poderiam trabalhar para tornar mais visível essa estratégia, essa análise de mercado? Então, uma coisa que você pode trabalhar é entender bem os seus tickets, né? Qual que é o ticket médio, qual que é a composição desse ticket, mas quantas categorias. Para outros indicadores. Não, mas o ticket médio não é um indicador financeiro, é um indicador de categorias. Não, eu entendo. Ver quais os produtos, só para explicar melhor o que é o ticket médio, isso, sem ser a visão da categoria. Obrigado por essa entrada, professor. Por exemplo, então você tem lá, você fala assim, o ticket médio da minha empresa é de R$100, um exemplo. Tá bom, o que se compõe o ticket médio? Quando os clientes entram na minha loja, o que eles mais compram? Que eu estava falando curva ABC, que é super importante. Olha, olhando aqui a minha loja, quais são as categorias principais? O que vende mais? Que grupo de produtos que eu vendo mais? Então, isso é um fator importantíssimo para compor o ticket médio. Eu vendo muito mais, sei lá, vou dar um exemplo, eu vendo muito mais caderno, eu vendo mais caneta e eu vendo mais agendas. Sei lá, estou dando um chute aqui. Então, esses 3 itens provavelmente são os itens mais frequentes no seu ticket médio. Tá bom, esse ticket, observando esses produtos, os consumidores costumam levar dentro de cadernos de mais valor agregado, ou um valor agregado menor? Como é que é o teu público? Você está numa região de classe mais B, mais A, ou de uma classe mais C? Então, muitas vezes, o ticket médio é um fator que você pode ver. O mix de produtos está sendo comprado, você pode ver também a frequência que esses clientes vêm à sua loja, você pode ver qual que foi a data da última compra, você pode até ver dados desse cliente, se você compartilhar e puder capturar esses dados por meio de um programinha de CRM, você pode ver se esse cliente tem preferências, qual que é a composição da família, se ele tem crianças em casa, ou se esses filhos já são adolescentes, ou se é uma família sem filhos, como é que é a composição desses tickets? É isso que eu digo, que o ticket, eu tinha um amigo que ele dizia que o ticket diz muita coisa sobre o seu negócio, né? Você olhar aquela folhinha impressa do ticket, ele diz muita coisa sobre o seu negócio. Não só no aspecto financeiro, porque acho que esse é importante, mas é fundamental, mas não é tudo. Outro é a questão do tráfego. Quantas pessoas olham a vitrine da minha loja? Olha a minha loja. 100 pessoas olham. Quantas entram? Dessas que entram, quantas convertem? Né? Que tipo de conversão que eu estou tendo? Ok, estou tendo esse tipo de conversão. Então, dá para você ter alguns indicadores, o ticket, o tráfego, como eu já tinha dito antes, o fluxo de pessoas e o tamanho da conversão. Então, eu falei de ticket, eu falei de tráfego, eu falei de conversão, além de todos os outros indicadores que a gente já falou. Eu acho que a gente pode depois, dentro de cada categoria, trabalhar alguns indicadores. Você pode trabalhar, por exemplo, junto com seus parceiros, com seus fornecedores, ou quem está na indústria para o varejo, trabalhar também toda a parte de sortimento. A gente falou também de ruptura, que é um indicador logístico, mas que afeta muito a venda. A gente falou de percentual dos lançamentos no teu negócio, quanto isso alavanca o teu negócio. Nossa, eu acho que eu faria uma lista infindável de giro dos estoques, né? Toda essa parte é super importante. A parte logística e financeira são importantes. E trabalhar essa questão dos indicadores
do próprio cliente, os indicadores que mostram como esse cliente está vindo no teu negócio, como é que ele está comprando, quantas vezes, quanto ele gasta, que valor que ele traz para o teu negócio, se ele é um cliente parceiro, se ele é um cliente que você consegue estruturar um plano com ele de negócio, aí pensando no B2B e no B2C, né? Porque o varejo são as duas pontas, né? Tem a fase que você está comprando e a fase que você está vendendo para o consumidor final. Pensando, hoje você sabe, nós temos disciplina de gestão de canais. Pensando Perfeito. nessa evolução de canais, outros convidados mencionaram essa questão de você ter papelaria dentro de floricultura, floricultura com cafeteria, né? E o mercado de papeleiro, de escritório e material escolar, ele acaba indo navegar em outros canais. De que maneira os indicadores, para quem atua num segmento de papelaria, pode aprender, ter know-how para poder atuar em outros canais? De que maneira que ele pode utilizar essa experiência até como estratégia de comunicação para abordar novos canais que ele, eventualmente Para ele não atua? divulgar, para gerar awareness, gerar conhecimento. Olha, essa questão de entender quais são os seus canais hoje e quais são as oportunidades. Hoje todo mundo está buscando, Marcelo, o que a gente chama de upselling, né? Mix melhor, cross-selling, permanência das pessoas na loja. O café virou um grande atrativo. Eu estava lendo isso ontem. Estava lendo até sobre o mercado de luxo, que o café virou um grande atrativo. O café, ele culturalmente para nós, super importante. Então, muitas empresas, muitas livrarias lá atrás, não sei se você se lembra, né? A gente está com poucas hoje, mas muitas livrarias lá atrás criaram cafés, que é a combinação perfeita, pelo menos para mim, né? Uma das duas coisas que eu mais amo na vida é café e livros, né? Então, essa combinação é muito legal, essa combinação de trazer alguma coisa que tenha recorrência para o teu negócio. Agora, você tendo os produtos de papelaria e escritório também em outros canais, você complementa provavelmente um sortimento daquele varejo, daquele outro negócio que pode ser interessante para você. Eu vou te dar um exemplo. A gente vê um canal que é super importante e que está fazendo uma combinação, quando você pega, por exemplo, perfumarias, né, que são produtos de beleza. Mas hoje você tem, dentro do grupo Soneda, por exemplo, lojas da Daiso, né, dentro do grupo Soneda, lá das lojas da Soneda, que vendem vários produtos para casa e também material de escritório e papelaria. Então, por que não usar as perfumarias para criar um cornerzinho de perfumaria? Tem super recorrência, não é só em épocas escolares, não é como uma papelaria que vai ter uma procura maior no início e no meio do ano, mas perfumaria você vai todo mês para comprar seus produtos para cabelo, seus produtos para pele, seus produtos de beleza. Então, como é que você pode trabalhar esses novos canais de uma forma que você gere conhecimento, que você gere uma outra oportunidade de fazer a venda do teu produto num canal, trabalhar mais ou menos como o pessoal de guloseimas trabalha. Eles estão aonde está o cliente, né? Então, eles vão trabalhando e ver essas oportunidades. Por que não, por exemplo, numa loja de moda? No momento que nós estamos vivendo, você acha que tanto se falar sobre inteligência artificial, você acha que tem como ajudar nesse momento as pequenas e médias empresas a estudar um pouco mais os indicadores, essas informações para poder propor saídas, soluções? Eu acredito que sim. Tem muitas soluções que trabalham com dados, né? Tem algumas soluções que eu já vi. Eu me lembro de num dos cursos que eu fui, uma tal de Acquio, por exemplo, que trabalha muito e ajuda muito essa gestão dos dados. O próprio ChatGPT, entre outros, Copilot, Gemini, eles também são inteligências artificiais que podem nos ajudar a entender melhor os dados. Então, a gente pode jogar ali uma planilha, pode jogar um arquivo. Tem que tomar só cuidado com a questão das informações, não jogar informações sensíveis, ou se você for usar essas fontes abertas, tomar cuidado com esses dados, porque você pode pedir para o ChatGPT te ajudar a fazer uma análise, ou até aprimorar uma análise que você já tenha feito. Ajuda muito, né? Você criando perguntas
criando um prompt bonitinho, você pode subir uma planilha ali e fazer algumas perguntas. Puxa, faça para mim uma análise do que está acontecendo nesse negócio. Você pode até preparar, explicar o que é o negócio e pedir para a inteligência artificial te dar uma resposta. É claro, gente, tudo tem que ser olhado com 2 olhos, né? Não pode deixar o prompt e as pessoas usarem aquilo sem uma análise crítica. Por isso que eu volto na competência de pensamento crítico, pensamento analítico, como é que a gente criticamente olha essas informações. Pensando em quem está começando agora a querer dar um diferencial nos seus processos, dar uma visão mais estratégica, por onde você recomendaria que eles começassem? Uma visão mais estratégica dos seus Baseado negócios, baseado Inteligência. baseado em inteligência artificial. Acho que Ou assim, inteligência de dados. inteligência de dados, que eu acho que é mais abrangente, né? Eu diria assim, começar, como eu falei para você, começar a medir alguns indicadores. Escolha 2 ou 3. Isso eu aprendi com o pessoal da Coca-Cola, que é uma empresa em dados e execução excepcional no mercado que nós atuamos, né? Um exemplo de empresa que utiliza a informação, tanto as empresas americanas em geral são muito boas nisso. Então, começa pequeno, escolha algumas informações que você deve analisar, analise essas informações no curto, no médio, no longo prazo, tente entender como é que essas informações evoluem, usem os seus dados constantemente em reuniões, em planejamento, use os dados. Gente, não adianta ter informação e essa informação está lá. Contrate pessoas que saibam manejar essas informações. Ou aprenda. Né? Aprenda a manejar com essas pessoas. Então, gente, aqui tem que investir muito, tanto em processos, quanto em pessoas, quanto em tecnologia. Tem que investir. Eu não tenho dinheiro para ter um grande visualizador de dados. Você pode ter um Power BI no formato gratuito. Você não precisa, só você ter um pacote lá com a Microsoft, você pode ter o dado de uma maneira mais visual, mais fácil de olhar, mais organizada em termos de gráfico, onde as pessoas podem facilmente fazer um processo analítico olhando ali rapidamente. Então, eu acredito que pessoas, processos e tecnologia. Essas 3 coisas, com uma cultura de dados sendo desenvolvida, eu acredito muito que tanto pequenos negócios, e eu vejo isso, Marcelo, pequenas empresas que passam a adotar dados dão um salto qualitativo. Não precisa ser empresa bilionária. Nós temos vários casos Nós que a temos gente já... vários casos, gente. Na minha carreira, agora como consultoria, eu já fiz vários projetos com o professor Marcelo juntos, a gente percebe isso. O uso dos dados pode trazer muitos benefícios mesmo. Parece que não, mas traz sim, e é rápido. Decisões que você pode tomar, que você pode ganhar um bom dinheiro só olhando para as informações. Muito legal. O papo, quando é bom, passa rápido. Então, Pois é. Quando a gente fala muito, suas considerações finais para a gente poder encerrar mais esse painel. Olha, gente, parece que é fácil, né? Que a gente está do lado de cá, dando meio receita de bolo para vocês. Não é receita de bolo, é uma pessoa que põe a mão na massa mesmo. Eu gosto muito dessa parte de informação. Eu acredito muito, e eu estou lá lutando na SPM para a gente realmente alavancar esse potencial analítico dos nossos alunos. A gente faz um esforço tremendo, não só eu como professora, mas os meus colegas também. O que eu diria para vocês começarem pequeno e se estruturarem com as informações, se organizarem com os dados financeiros, que é onde o bicho pega primeiro, os dados também de estoque, parte logística, dados qualitativos, mas sempre hoje de manhã, né, vocês gravaram outros podcasts hoje ao longo do dia, mas as informações dos clientes são importantes, né? Como é importante ter uma base de informação, saber quem está comprando, quando, como, qual que é o ticket, que tipo de produto que está procurando, e quando ela sai sem a compra, e quando tem o abandono de carrinho, por que as pessoas deixaram de comprar? Quantas vezes a gente pergunta isso para o nosso cliente, né? Não sei se vocês se lembram, né? Nos áureos tempos do Pão de Açúcar,
todo caixa perguntava: tem algum produto que a senhora não encontrou? Então, assim, esse tipo de coisa é importante, entender o cliente e entender as principais informações do seu negócio e começar a fazer, Marcelo. Você também não começa, fica só na teoria, a gente vem falar aqui não vai adiantar em nada, né? Ok, muito obrigado, sempre gentil, obrigado. É isso, mais um painel, estamos encerrando aqui. Sou Marcelo Hermini, coordenador da pós-graduação em Trade na SPM, e já já teremos mais um painel com vocês. Até mais.